Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, Pastor Paulo César Sampaio. Boa noite, a paz do Senhor, boa tarde, boa manhã, boa madrugada, que alegria você comigo até às 23 horas. Aqui em Fortaleza, sou o pastor Paulo César Sampaio e você está em excelente companhia, Rádio Benedictus FM, a sua melhor opção clássica e sacra na internet. A partir de agora são 22 horas pontualmente aqui pelo meu relógio. Estamos ao vivo aqui na rádio e também ao vivo no Facebook. Portanto, um abraço a tanta gente que nos escuta aqui pela rádio Benedictus FM. E eu tenho o prazer de dizer que hoje nós já atingimos e já passamos a marca dos 15 mil visitantes. Que alegria! Já atingimos a marca de 15 mil visitantes. Chegando o Ofício Soares Pereira Júnior. Meu amigo, meu irmão, visto aí em Barbalha, um abraço. Deve estar friozinho gostoso em Barbalha, não, Ofício? Friozinho só pela manhã. A partir de 11 horas o pau canta, é sol e muito sol, com temperatura de 34 graus. Mas, gente boa de Deus, eu quero dizer a vocês que hoje é quarta-feira, dia 12, e temos mais um vídeo, número 126, parte A. Tema de hoje, a multiplicação de pães e peixes. Alguém dirá, pastor, essa história eu conheço desde a minha meninice, e eu também, mas a palavra de Deus tem algo extraordinário, que é a capacidade de se renovar, de sempre apresentar lados diferentes cada vez que ela é pregada. Portanto, você não vai se surpreender se você hoje, de repente, conhecer algo novo. Um detalhe a mais, uma informação que você não tinha antes. Portanto, olho vivo, hein? Alisson Alves chegando. A paz do Senhor. Obrigado pela companhia. Bom, temos como tema de hoje multiplicação de pães e peixes e João 6, do verso 1 ao verso 15, e vamos responder algumas ponderações. Primeira, multidões seguem a Jesus. Sempre foi assim e sempre será. 2, como alimentar tão grande multidão? Uma pergunta que perpassou a cabeça de cada um deles. 3, o milagre acontece e vai extasiar, surpreender a milhares, de milhões e de bilhões até hoje. 4, e depois que todos comeram, sobraram ainda 12 cestos. E ponderação 5, eles dizem ao final, o profeta que devia vir ao mundo. Ora, vejam só, que alegria. Rádio Benedictus FM Fortaleza, 22 horas e 4. Nosso filho diz, o frio dessa época do ano é muito gostoso, e é mesmo. O filho está aí em Barbalha, aí na região aí fronteira com Pernambuco, não é? Região do Cariri, tá certo? Região gostosa, fresquinha, muito verde. Bom, vamos lá então? Vamos lá, só um minutinho, que eu já volto em nome de Jesus. Aproveita aí e liga para os teus amigos, parentes, primos, aderentes, inimigos, todo mundo, porque vale a pena você ouvir a palavra de Deus. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, Pastor Paulo César Sampaio. Nem doeu e já estamos de volta. Obrigado pela sintonia. João, capítulo 6, do verso 1. Estou assim um pouquinho afônico porque estou chegando agora da igreja, onde lá, pela graça do bom Senhor, estivemos levando a palavra de Deus. João 6, depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia-o numerosa multidão. Por quê? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer?
Mas dizia isto para o experimentar. Por quê? Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus o seguinte: olha, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Depois disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Somente homens havia quase 5.000. Fora as mulheres e crianças e pessoas já mais adultas, sem nenhuma dúvida disso. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes. Tomou-os, deu graças, distribuiu-os quanto queriam. Verso 12, gente. E quando já estavam fartos, que coisa fabulosa, não? Disse Jesus aos seus discípulos: recolhei, sim, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram. Os homens disseram: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir, para o proclamarem rei, isso merece uma explicação, retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu quero dar uma pausa e receber com muita alegria o nosso irmão, nosso amigo de Brasília, Antônio Bernardo, nosso amigo Toinho, que alegria. Um abraço, Toinho, tudo de bom aí? Brasília está em polvorosa, não é? O presidente Lula foi condenado a 9 anos e meio de reclusão, em primeiríssima instância, vai à segunda instância, e só Deus sabe o resultado, porque este Brasil nosso é cheio de surpresas. Bom, voltemos então a João, capítulo 6, versículo 1, e, como de praxe, verso a verso. Bom, gente, depois destas coisas, depois que Jesus explicou a sua missão, depois que ele falou que não aceitava a glória dos homens, depois de tudo isso, então, ele resolveu atravessar o Mar da Galileia, que, na verdade, tem 3 nomes lá: Mar da Galileia, Lago de Genezaré ou Lago de Tiberíades. São 3 nomes para a mesma localidade. É um lago e não um mar. Disse que ele é mar porque ele é muito grande, extensão bastante grande, largo, e os ventos fortes que descem ali do norte de Israel, lá fronteira com o Líbano, das chamadas colinas de Golã, são tão fortes que provocam ondas. Por isso, já dava-se a este lago o nome de mar, e ainda hoje alguns também chamam de mar. Pois muito bem, pois Jesus atravessou o mar. E claro que foi um barquinho, não foi nadando, né? ou não foi por cima do mar, andando sobre o mar. Isso ele fez depois, mas agora ele atravessou o mar no barquinho. Ok? Está claro isso? Ocorre o seguinte: uma multidão muito grande, e eu acho interessante o texto porque diz assim, numerosa multidão. Quase uma redundância, porque se a multidão é numerosa, mas a ênfase aqui é o seguinte: numerosa multidão, no sentido de que era gente, expressão bem cearense, gente que nem presta, gente muita. Agora, por que essa gente toda seguia Jesus?
O próprio verso responde. Por quê? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Esta foi, a rigor, a única razão pela qual eles seguiam a Jesus, especialmente neste episódio. Porque a ciência, a medicina, era muito primitiva, muito incipiente, de poucos recursos. E doenças que hoje a gente cura com muita facilidade, por exemplo, tuberculose, bastam 6 meses, inclusive é gratuita, a medicina, os remédios são gratuitos, a pessoa se cura da lepra, não é assim? Da tuberculose. Naquele tempo não, a coisa era gravíssima. Então qualquer doença, por menor que fosse, e não tivesse sido curada com alguns chás ou outras coisas menos elaboradas, a pessoa ia a óbito. A vida média daquelas pessoas no tempo de Jesus não ultrapassava 60 anos, ou até menos. Você me compreende o que eu digo? Então, quando essa gente toda, essa multidão enorme percebeu as curas, viu, presenciou as curas, ou soube, através de terceiros, que Jesus, um profeta novo de lá da Galiléia dos Gentios, nascido em Belém de Judá, e depois feito morada em Nazaré, e depois que havia se mudado já em mudança para Cafarnaum, aquela aldeia dos pescadores, à beira do lago de Tiberíades, este cara é o cara, ele está curando todo mundo, vamos lá. Sabe de uma coisa? Até hoje, muita gente vai à igreja não para ouvir a palavra de Deus, não para ter uma mudança na sua vida, não para aceitar Jesus como Salvador e Senhor, mas simplesmente para participar de campanhas de curas, campanhas de libertação, campanhas de prosperidade, campanhas disso, campanhas daquilo outro. Por favor, não me compreendam mal, não estou dizendo que seja errado o fazer campanhas, tudo bem. Agora, se o objetivo seu é apenas ser curado, é exclusivamente obter uma bênção, uma graça de Deus, sem que, no entanto, você se comprometa como Senhor da sua vida, se as suas idas à igreja 3 vezes por semana ou mais, ou para quem é católico romano, uma vez aos domingos, se for muito católico, ou então uma vez perdida na vida, no batismo, ou na primeira comunhão, ou crisma, ou missa de corpo presente, missa de 30 dias, missa de 7º dia, ou casamento, o que seja, se sua ida à igreja é única e exclusivamente para obter alguma coisa e não para dar o seu coração, e não para se envolver, não para fazer parte de uma comunidade de salvos, se sua ida à igreja é apenas para obter, sugar, tirar, receber, alguma coisa está errada com o seu cristianismo. Você está, na verdade, muito parecido com a multidão que atravessou o lago aqui, porque tinha visto Jesus curar e, pelo amor de Deus. Para quem está chegando agora, nosso abraço, irmã Leonilda Gutierrez, que alegria. Então, muita gente seguia Jesus. Não para que ele fosse Senhor de sua vida, mas apenas curador, curandeiro, provedor dos bens materiais. Versículo 3, então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Jesus costumava, esse ventilador um dia vai acabar. Jesus costumava, na verdade, assentar-se especialmente nos montes, assim, a certa altura, e de lá falar às multidões. Porque, obviamente, se é física pura, quem está em cima fala, a voz se propaga, né? Lá embaixo ouve tudo. Ou então, ele muitas vezes
Ele também usava de um barquinho, ele subia no barquinho, se afastava um pouco da costa, perdão, e ele falava às multidões. Por quê? Porque a voz se propaga também na água. E as pessoas ouviam-no com muita graça, com muito prazer, que alegria. Aí o nosso João diz assim, ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Isso queria dizer o quê? Que os multidões chegariam. Essa aqui já havia chegado, já havia presenciado o milagre de Jesus e já havia determinado em seu coração que deveria segui-lo, com o objetivo de também receber bênçãos da parte do Senhor. Você me entende o que eu digo? Então Jesus, o que ele faz? Ele ergue os olhos e vê a multidão que vinha ter com ele. Ele aqui teve uma ideia, sempre uma boa ideia. Ele perguntou a um de seus discípulos, Felipe, olha, onde é que vamos comprar pães para tanta gente? Mas ele perguntava isso muito mais para testar. Testar não para reprovação, mas testar o discípulo. Qual seria a saída que lhe ocorreria? Qual a sugestão ele daria? Como iriam fazer para saciar a fome de tanta gente? Ora, a resposta que Felipe deu é bastante razoável e bastante lógica. E a verdade é que Jesus sabia já o que iria fazer, mas, mesmo assim, ele perguntou a Felipe. E aqui me ocorre. Se fosse você que estivesse ali, não Felipe, e ele perguntasse a você, Maria, Leonilda, Antônio, Bernardo, Golfi e tantos outros, Alisson e outros, como alimentar tanta gente? Qual seria a sua resposta? Respondeu-lhe Felipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para cada um, perdão, seu pedaço? Lembrando que um denário era o pagamento de um dia de trabalho. Um denário era uma moeda geralmente de prata. Havia de ouro, mas a maioria era de prata e pesava quase 4 gramas. O grama pesava quase 4 gramas. 1 grama, 2 gramas. E não 2 gramas. 2 gramas. Então, o denário pesava cerca de 4 gramas. E valia, em dinheiro de pobre, que é real, valia hoje alguma coisa em torno de R$ 2,50, R$ 2,80 um denário. Alguém dirá, é uma miséria? E, de fato, não é muita coisa, não. Mas estamos em Israel, há mais de 2017 anos atrás. Ocorre que um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Percebe a coisa? Jesus pergunta a Felipe e Felipe responde com bastante lógica e André entra na conversa e diz assim: Jesus, tem um rapaz aí, sabe, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto? Não é Jesus para tanta gente. 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
sem querer me ater muito na questão de numerologia, ou seja, o estudo dos números, que na teologia judaica tem um grande significado, nem tanto na teologia cristã mais contemporânea, mas havia, assim, grandes significados nas numerações judaicas. E quando você soma 5 pães com 2 peixinhos, 5 e 2, 7. 7. 7. Me parece que isso tem um significado, não? Sim, pastor, 7. 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Eu quero receber com muito carinho o nosso cooperador Ramiro Viana. Pai do Senhor, Ramiro. Que alegria. Obrigado por estar conosco outra vez. Percebe o que eu digo? Então, quando Jesus ouviu a ponderação de Filipe e de André, eu imagino que Jesus olhou para os pães e olhou para os peixes e, como ele já sabia o que ia fazer, o que ele faz agora? Manda o povo assentar-se. E o povo assentou-se. E, como era a tradição na cultura judaica, e não apenas judaica, mas oriental e médio oriental, os homens sentam-se de um lado, mulheres do outro, crianças, né? Você compreende? Então os homens foram separados e sentaram-se à parte. E chegaram quase a 5 mil. 5 mil. 5 mil bocas, 5 mil estômagos, para serem sentados com apenas 5 pães de cevada e 2 peixes. Eu imagino que na hora que Jesus pediu aos discípulos para organizarem os homens sentados, eles devem ter olhado para aquela cena e talvez pensado: alguém entendia o que vai fazer com 5 pães e 2 peixes? Mas Jesus é Jesus, e ele já curou. Portanto, alguém que cura enfermos, qual é o problema de alimentar, de multiplicar? Você me entende o que eu digo? Mas o segredo da coisa está no versículo de número 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, glórias a Deus, e tendo dado graças, partiu e entregou a eles todos. E também, tendo tomado os peixinhos e dado graças, distribuiu-os aos que estavam sentados. Este é o segredo. Dar graças pelo pouco. Este é o segredo. Dar graças pelo pouco. A tendência nossa de cada dia é darmos graças quase que unicamente quando temos muito. Até mesmo quando nos sobra. Não é comum darmos graças, e graças de verdade, quando a coisa está bem apertadinha, bem simplesinho. Geralmente encaramos esses momentos como uma tribulação, como uma aflição, como uma angústia dos últimos tempos. Você me entende? Mas nesta passagem, eu estou convencido de que o segredo mesmo foi esse: dar graças. Quem é fiel no pouco, Jesus há de colocá-lo sobre o muito, mais. Não é assim que funciona? Ao menos é assim que a gente lê. O problema todo é que há uma dificuldade, há uma distância
bastante grande entre a leitura e a ação. Somos bons de leitura, somos ótimos de argumentações, somos excelentes em retórica, somos sensacionais em arte cênica. Em inglês, performances, olha como sou bonito, performances. Ou seja, como se fôssemos atores representando em cima de um palco. Não. Isso não funciona aos olhos de Deus. Isso pode, irmãos, até impressionar as pessoas. Não é? Os gritos esganiçados, aqueles arroubos, eu chamo de arroubos de falsíssima espiritualidade. Pessoas que são capazes de fazer isso, sim, mas são incapazes de, ao saírem da igreja, darem carona a alguém, ajudarem a alguém. Versículo 12. Quando estavam fartos, fantástico, né? De um versículo para o outro, já houve milagre. Glórias a Deus. Mais de 5.000 homens, afora mulheres e crianças. Especula-se que talvez ao todo tenha sido um milagre para 15.000 pessoas ou mais. Muita gente, não. Muita gente mesmo, especialmente para aquele tempo. No versículo 2 temos assim: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. O Deus que provê a bênção da abundância é um Deus que também se preocupa para que não haja o sobejar, que não haja a extravagância, que não haja o desperdício. Recolham os pedaços. Jesus tinha esta preocupação. Não é porque a coisa foi multiplicada que agora vamos deixar cair da mesa os pedaços. Não. Não e não. Sabe de uma coisa? Dos 5 pães de cevada e 2 peixinhos, isso tudo depois de ter-se dado graças, isso tudo resultou em 12. Meu Senhor, 12 cestos cheios. Assim como o 7 nos remete, 5 mais 2, 7, nos remete à perfeição divina, especialmente nesta multiplicação, o número 12 nos remete às 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Para cada uma, simbolicamente, um cesto cheio de pão. Mais na frente, nosso bom Senhor vai dizer o seguinte: olha, eu sou o pão da vida. Quem come de mim jamais terá fome. Quem bebe de mim, do meu sangue, jamais terá sede. E, pelo amor de Deus, nós não estamos aqui falando de antropofagia, de canibalismo. Não. São simbologias. O pão na ceia simboliza o corpo de Cristo, que foi de fato rasgado por nós lá na cruz do Calvário, no Gólgota, fora dos muros de Jerusalém. Sim, o vinho da ceia do Senhor.
simboliza o seu sangue vertido por nós, derramado na cruz do Calvário. E agora me sobram, nesta passagem maravilhosa, 12 cestos cheios de pães. Uma pergunta que talvez você não tenha feito, ou que talvez você não tenha ainda ouvido alguém fazer, faço-a eu agora. Sobraram 12 cestos de pães. E por que não sobraram cestos de peixes? Onde estão os cestos de peixes? Só sobraram pães? Eu vou deixar essa pergunta no ar para que você tenha a sua curiosidade aguçada. Versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera. Sinal? Sinal? Como sinal? Ah, sim, o milagre. Mais um milagre, sim. Porque os profetas do Antigo Testamento, eles se legitimavam, eles se confirmavam, eles eram respeitados na medida em que os sinais eram operados por eles, profetas. E lembremos-nos que Jesus Cristo agora está na condição de, para eles, de profeta. O profeta de Nazaré. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram eles: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Pelo amor de Deus, naquele momento era tudo que eles conseguiam captar. Era tudo que eles viam, apenas um profeta com seus milagres e sinais e maravilhas e prodígios, um profeta, sim, capaz de não só de lhes trazer a palavra, mas de provocar também milagres, sinais, maravilhas. Coxos andavam, leprosos eram curados, cegos viam, surdos ouviam, mudos falavam. A água em festa se transformava miraculosamente em vinho da melhor qualidade. Mortos ressuscitavam. Esse é o homem. Esse é o profeta. Quando essa multidão percebe essa coisa toda acontecendo, versículo 15, e aqui eu termino. Sabendo Jesus que estavam para vir com o objetivo de arrebatá-lo para o proclamarem rei. Mas como? Como assim? Como rei? Não já havia um rei, Herodes o Tetrarca? Não já havia um rei em Roma? César, um dos... Que história é essa de transformar Jesus agora em rei? Eles estavam debaixo do domínio romano já há muito, muito tempo. E eles esperavam que o profeta não fosse apenas um profeta, não fosse apenas um Messias, mas um general de guerra. O rei. E, em razão de todos aqueles milagres que Jesus havia feito, tantos sinais, coisas estupendas, alguém deve ter dito no meio da multidão: esse é o cara, esse é o homem, esse é o profeta. Vamos, façamo-lo rei sobre nós.
E como Jesus já sabia do coração de cada um deles, saída pela direita, retirou-se novamente, sozinho. Observem o final do versículo 15, sozinho, para o monte. Esquisito, não? Curioso. Ele estava ali com seus discípulos. Filipe havia lhe falado sobre o denário, muito denário para comprar pães. André havia lhe falado sobre os 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Um garoto, não se sabe sequer o nome dele. Houve a multiplicação toda, mais um milagre. E agora ele sai, sozinho, para o monte. É que às vezes você está acompanhado de muita gente, mas você continua sozinho. Já ouviram isso? Vou repetir para você. Às vezes estar acompanhado não significa que você está em companhia de alguém. Às vezes, fazer parte de uma grande multidão, de um clube, seja qualquer que seja ele qual for, não significa que você está bem acompanhado. Às vezes, é necessário que você saia um pouquinho sozinho e vá orar, buscar a Deus, ler, buscar a presença de Deus, a companhia dele. Às vezes, a solidão, não aquela que te desconstrói, mas aquela que te fortalece no sentido de uma maior aproximação com Deus. Às vezes, é necessário alguém ficar um pouquinho só. Por um tempo, um pouquinho. Às vezes, é preciso. Obrigado. José Xavier Nogueira Filho conosco, o motociclista fantasma. Ei, Xavier, abração, querido, tamo junto. Meus irmãos, obrigado pela companhia. Estamos ao vivo e em cores de Fortaleza para todo mundo de fala portuguesa. Esta é a Rádio Benedictus FM. Eu sou o pastor Paulo Santos Sampaio. Obrigado pela companhia. Estamos juntinhos às segundas, quartas e sextas-feiras, ao vivo aqui pelo Facebook, PC César Sampaio. E também vamos postando nossos vídeos no canal no YouTube PC Sampaio. Lá é PC Sampaio no YouTube. Ah, outra coisa. Estamos sugerindo que a gente grave também as aulas da Escola Bíblica Dominical. Vou repetir para você. Estamos sugerindo, um grande amigo meu, pastor Ricardo Coriolano, de Curitiba, meu Paraná. Disse, pastor, por que o senhor não grava as lições bíblicas da nossa atual revista? Eu estou fortemente considerando esta possibilidade. Talvez seja mais uma maneira da gente compartilhar e se irmanar e realizar a obra de Deus. Beleza? Obrigado. Oração, a paz do Senhor e até a próxima sexta. Se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até. Benedictus FM, a melhor rádio gospel instrumental do Brasil. Direção e apresentação, pastor Paulo César Sampaio. Participe da nossa programação. Envie mensagem de texto ou áudio para 9982-1165 ou entre no chat do site e interaja conosco.